O relógio de sol, ele era usado na antiguidade, na Idade Média, porque ainda não tinha sido inventado o relógio mecânico. E o relógio de sol, geralmente, ele era construído pela iniciativa de um governo ou de um homem muito rico que punha o relógio dentro da casa dele. Aquelas casas antigas tinham um pátio interno, e lá naquele pátio ele colocava o relógio. E esse relógio era encomendado. Quem fazia o relógio era uma pessoa que entendia e executava o relógio, e eles pagavam muito bem para o indivíduo fazer isso. O relógio que fica lá fora no tempo, ele tem que ser muito resistente às condições do tempo, umidade, chuva, poeira, temperaturas elevadas. Então ele tem que ser feito com um material adequado, né? E ele pode ser feito de diversas dimensões. Nós podemos fazer um relógio só até do tamanho de uma casa, se for necessário, né? A vantagem do relógio grande é que nós podemos dividir a hora em frações. Ele pode dar detalhes maiores da hora, né? O relógio de sol, ele era uma coisa muito individualizada, porque ele era colocado na cidade sempre em praça pública, ou em cima de uma montanha. Então ninguém tinha um relógio de sol. Aquilo ali é um artefato de uso público. Então o mundo, ele era muito isolado naquela época. Então o relógio de sol marcava a hora de uma vila, de uma cidade, de modo que cada cidade tinha sua hora diferenciada, questão de minutos, né? Isso foi possível e era natural, porque naquela época não tinha os meios de comunicação que nós temos hoje, né? Eu resolvi fazer um relógio para o CECEL, conforme vocês podem ver ali, está escrito relógio de sol, Dáquila Pesquisas, CECEL 19/1/19. Esse relógio ele pode ser guardado aqui dentro, passa a ser um patrimônio do CECEL, e quando tiver que falar com alguém, fazer algum estudo, é só ele levar ele num lugar plano e, com uma bússola, a pessoa orientar ele na direção leste-oeste, conforme está indicado aqui, ó, leste-oeste. Esse lado daqui é o norte, aquele lado é o sul. O relógio ele tem que ser orientado. Para fazer essa orientação, a gente usa a bússola, mas nós precisamos saber a declinação magnética do lugar. A bússola aponta para o norte magnético. Esse norte magnético ele fica normalmente lá no norte do Canadá. Mas atualmente está havendo uma coisa que os cientistas não estão entendendo. O norte magnético está com anomalia, ele está dançando. Uma hora ele está no Canadá, já está entrando até na Rússia, no norte ali da Sibéria, volta de novo para o Canadá, e a intensidade magnética também caiu muito. Então eles estão sentindo que é muito provável que haja uma inversão dos polos terrestres. Tudo está indicando para isso. A declinação magnética é muito difícil a gente conseguir, porque eu andei olhando na internet. Quando eu trabalhava no meu serviço, nós tínhamos meios de acessar. É o IBGE que cuida disso. Eu consegui encontrar um site deste e verifiquei que a declinação aqui para o CECEL é de 22 graus oeste. Significa que o norte verdadeiro está do lado direito do magnético. Por que o lado direito? Porque a declinação está no sentido oeste. Muitas vezes ela é representada pelo sinal negativo. Às vezes coloca oeste. Quando a declinação é para o lado leste, aí vem um sinal positivo. Essa declinação varia com o tempo, com o ano, e varia com o lugar. Existem lugares no mundo que a declinação é 180 graus, que é lá perto do polo. A coisa fica totalmente invertida. Então,
é uma coisa muito anormal. Mas, no momento em que vocês orientarem o relógio para o norte verdadeiro e fixar ele, acabou, ele está orientado para o norte verdadeiro, o norte geográfico. Outra coisa, por que que o relógio está inclinado assim? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui de lado eu coloquei a inclinação do relógio, ó, 45 graus. Tá vendo? Por que 45 graus? Porque é uma maneira do relógio marcar a hora o ano todo. A explicação está aqui, ó. O Sol, né, como vocês sabem, ele movimenta para o norte e depois volta para o sul. E ele vai lá no norte, no Trópico de Câncer. Esse ângulo dele aqui, a latitude, é 23 graus 30 minutos. É a cidade do México, ele fica em cima da cidade do México. Aí ele vai voltando, passa em cima da linha do Equador, aí nós vamos ter uma estação ou primavera ou outono, dependendo do sentido que ele está percorrendo. E ele vai chegar depois aqui no Trópico de Capricórnio, aqui no sul, em cima da cidade de São Paulo, o Trópico de Capricórnio, né? Mas o Céu, assim como Belo Horizonte, está aqui a 19 graus aproximadamente. Então, para eu dar essa inclinação no relógio, eu tive que somar 19 mais 23 e 30, e vai dar 42 e 30. Aí eu pus 45, que é mais um pouquinho, que é um número bem redondo, fácil de obter isso com um esquadro, né? Eu tracei isso aqui, porque você tendo uma figura, você tem os dois lados iguais, você tem um triângulo isósceles. No triângulo isósceles você tem o triângulo do meio é 90 graus e os outros dois são de 45 graus, né? Bom, aí o que ocorre é que, então, essa inclinação permite a sombra durante o ano todo. Aqui eu vou mostrando para vocês o seguinte: quando o mundo era isolado, o relógio só resolvia. Mas na medida que o homem começou a comunicar com outras cidades, foi necessário fazer uma mudança. Surgiu o telégrafo. Quem inventou o telégrafo foi Samuel Morse. Ele inventou o código Morse, né? E ele, em 1830, mas ele registrou o sistema dele em 1837. Né? Aí, logo em seguida, veio o cabo submarino, em 1850. Aí começaram a usar o telégrafo no cabo submarino. Um cabo colocado no fundo do mar, que une cidades do litoral, por exemplo, Nova York a Londres. Depois Nova York a Paris, né? As cidades mais importantes passaram a ser comunicadas através do telégrafo. Aí começou a confusão, porque a hora lá em Londres era uma, a hora em Paris era outra. Cada cidade tinha uma hora diferente. Aí precisava de normalizar isso. Então, o fuso horário foi inventado por esse cara que é escocês. Ele foi para o Canadá, se naturalizou canadense, e a ideia dele foi aceita. Em 1884, houve uma reunião internacional em Washington, com 25 países presentes. E todo mundo gostou do plano dele, os 26 fusos horários implantados no mundo. Então, por que ele fez isso? Porque precisava de disciplinar a hora dentro de certos padrões. Então, numa faixa, que é um fuso horário, a hora seria inteira. Por exemplo, agora, quantas horas aí? Quem olha, por favor? 10. 3 e 10? Pois é, 3 e 10 aqui no fuso horário de Brasília. Mas em todos os fusos do mundo, o minuto é 10. O que varia é a hora. Tá? Então, lá no Mato Grosso, se aqui é 3 e 10, lá é 2 e 10. É uma diferença assim. Então, dentro de um fuso, todo mundo está com o relógio na mesma hora. Né? Então, foi por isso que surgiu também o telefone. O telefone, esse Graham-Bell era escocês também, e o telefone começou a usar fio e cabo submarino também.
Então, aí tornou-se necessário usar o fuso horário, né? Bom, aí eu queria mostrar para vocês como é que é o fuso horário no modelo esférico. A Terra esférica é concebida assim, o fuso horário são como se fossem gomos de uma laranja, né? Cada faixa dessa, a hora é única. Você pode estar lá no norte ou no sul, a hora é a mesma, estando dentro da mesma faixa. Então são 24 fusos horários, né? Cada um tem 15 graus de longitude, porque a longitude é que afeta a hora do mundo. No caso aqui da Terra convexa, se nós olharmos a Terra de cima, ela tem um formato assim, aproximado. Aqui está o norte verdadeiro, né? O norte maior. Né? E aqui os fusos distribuídos assim, ó, de forma radial. É diferente, estariam de forma radial. Então eu queria mostrar para vocês como é que o Sol clareia. Como é que ele clareia aqui, ó? Ele clareia assim, ó. O Sol não é uma estrela, ele é um vórtice. E foi falado para nós que ele não é visto do universo. Então ele fica a uma altura muito baixa. Então ele clareia aqui, nós temos esse lado dia. Depois ele vai girando, passa para cá, vai girando assim, ó. Desse jeito, né? Então, o que acontece? O Sol fica girando assim, só que ele não gira numa órbita perfeita, não. Ele faz uma mudança de órbita, né? Aqui vocês vão ver o fuso horário. Aqui o fuso horário, né? Um exemplo. Aqui está o fuso horário de Brasília. Fuso horário de Brasília. O meridiano que define o fuso horário de Brasília é o de 45 graus. Todo fuso tem um meridiano central. O lá de Mato Grosso é o de 60 graus. Você vai contando de 15 em 15. Começa 0 lá em Londres, em Greenwich. É o meridiano principal. Depois vem o de 15, o de 30, o de 45, 60, 70, vai assim por diante, até chegar do outro lado da Terra, dentro do modelo esférico, né? Vai chegar do outro lado a 180 graus. Então vamos ver aqui o fuso de Brasília. Aqui está o estado de Minas Gerais. O fuso é tão grande, gente, ele é tão largo, que na linha do Equador ele tem 1.670 quilômetros de largura. É muito largo um fuso. Para você mudar de fuso, você tem que viajar muito mesmo, né? Então, aqui você está vendo, ó, o fuso está passando aqui, você tem 45 graus. Aí você tem 7,5 para lá, 7,5 para cá. Né? Ele é o centro do fuso. Então, daqui, ó, 52,30, 37,30. Que são os limites do fuso. Então, tem um cara aqui, ó, lá no Triângulo Mineiro, o cara aqui nesse ponto A, um relógio de sol. E aqui no Espírito Santo, B, o cara no litoral com outro relógio de sol. No fuso horário de Brasília, suponhamos que seja 12 horas. 12 horas, todo mundo aqui. O cara que está lá no Triângulo Mineiro vai olhar o relógio de sol, vai dar 11h40 no relógio de sol dele. E o cara que está no Espírito Santo, no litoral, vai dar 12h20. A diferença de hora, você vê a diferença, deu 40 minutos de diferença, um para o outro. Né? Então, isso é que vocês têm que entender. O relógio de sol, ele marca a hora do lugar, é uma hora astronômica. E o fuso horário, ele marca a hora do meridiano central. Então, aquilo que estava falando, estava conversando com a Fernanda, quando uma pessoa está num lugar, ele vai esperar o sol ficar empinado, ele tem que calcular a latitude, a longitude, porque 1 grau de longitude é 4 minutos de tempo. Se eu estou, por exemplo, Belo Horizonte não está no meridiano 45, ele está no 43,50. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar essa diferença aqui de 43,50
para 45 é 1 grau e 10 minutos, né, de longitude. Então eu tenho que converter isso em tempo. 1 grau é 4 minutos de tempo. Eu faço a conversão e o Sol só vai ficar empinado, não é em meio-dia não, é em meio-dia mais 4 minutos e tanto, que ele vai ficar empinado no lugar. Conforme vocês viram aqui, tudo é referenciado a Londres. Aqui está GMT. Antes, GMT quer dizer Greenwich Mean Time. Hora média de Greenwich. É média porque o Greenwich está no meio. Isso é hora média. Hoje a gente fala UTC. UTC é Universal Time Coordinated. O tempo universal coordenado. Isso passaram a usar essa terminologia com o uso dos fusos horários, né? Agora, uma nomenclatura internacional, né? Aqui eu estou mostrando para vocês o deslocamento do Sol que ele faz do norte para o sul. Aqui, ó. Dentro do modelo esférico, eles acham assim, a Terra gira em torno do Sol e o eixo da Terra, por que tem eixo? Porque tem rotação. Se não tiver rotação, não tem eixo, né? É lógico. Porque o eixo ele é abstrato, né? Então, o que acontece? Esse eixo está inclinado em relação ao universo, fixo para o universo. Mas em relação ao Sol, ele se move. Por quê? O norte está mais perto do Sol. Aqui, o sul é que está mais perto. Tá vendo? Por isso que tem as estações do ano. E nessa posição, o Sol está em cima da linha do Equador. Aqui ele está em cima do Trópico de Capricórnio, ali em cima do Trópico de Câncer, né? Então, como vocês estão vendo, o nosso objetivo, que já acreditamos na Terra convexa, é explicar, baseado na Terra convexa, uma série de fenômenos que ocorrem na Terra. Porque a Terra esférica explica, né? Mas nós temos que fazer uma revisão disso, descobrir como que as coisas acontecem baseadas na Terra convexa. Então aqui, ó, nesse desenho aqui, eu tenho um perfil da Terra convexa. O perfil. O Sol, aqui você tem a noite, aqui tem o dia. O Sol clareia aqui igual um farol. Mas ele vai para o sul, depois ele vem para o norte. Aqui o Polo Norte. O Polo Sul é essa muralha aqui, que está aqui, desse lado. É um arco em volta, né? O Polo Norte, na verdade, é uma muralha de gelo em torno da Terra. Uma muralha de gelo. O Polo Norte está no meio, aqui no meio. Então, o Sol, quando ele está aqui nessa posição, em cima do Trópico de Câncer, ele está no hemisfério norte, que a gente chama. Ele vai produzir um dia no polo, aqui ó, tá vendo? A luz dele está batendo no polo norte. Nós vamos ter um dia de 6 meses de sol. Por isso que tem até um filme, O Sol da Meia-Noite, né? Quem vai lá na Noruega, na Suécia, pode ver o Sol da Meia-Noite. Porque o Sol, nesses países, ele fica junto, pouco acima da linha do horizonte. Ele fica rodando o dia todo em volta da linha do horizonte. Aí, quando está chegando, o Sol vai afastando, então ele vai abaixando. Aí ele começa a raspar na linha do horizonte, né? Ele vai raspando até desaparecer. Aí vem uma noite de 6 meses, porque o Sol andou para lá, ele deslocou. Aí ele vai dar um dia de 6 meses no Polo Sul, lá na Antártida. E aqui vai ficar noite, porque aqui, ó, essa linha não está alcançando o Polo Norte. Ele deslocou. Esse movimento que ele faz do norte para o sul, né? Bom, então, se o Sol movimenta, ele vai para o norte e para o sul, existe uma alteração na órbita dele, né? Nós vamos concluir que se a órbita dele for certinha, uma coisa está acontecendo, a órbita dele muda, ou o centro da órbita muda, ou a órbita dilata ou encolhe, né? Então eu queria mostrar aqui para vocês o seguinte,
Isso é uma coisa que todo mundo sabe. Velocidade, quilômetro por hora. Né? A velocidade ela é função do espaço-tempo. Quilômetro é espaço, hora é tempo. Velocidade. Então, se eu aumento a velocidade, eu posso alterar o espaço ou o tempo, ou os dois ao mesmo tempo. Isso depende. Se eu colocar um tempo fixo, aí se eu aumento a velocidade, o espaço diminui. Né? Se eu coloco o espaço fixo, aumenta a velocidade, o tempo diminui. Você vai gastar menos tempo. Né? Então, dentro desse raciocínio, vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui é o analema. Bom, o analema é um trajeto do Sol um pouco assim, vamos dizer, fora do normal, né? Porque o Sol faz um 8. Aqui você tem o Equador, a linha do Equador. Aí o Sol, se ele tivesse uma órbita perfeita, assim, normal, ele ia andar aqui assim, ó, ia lá e voltava. Mas ele muda de velocidade, porque se houve uma alteração do espaço, isso aqui é espaço-tempo. Aqui, ó, o tempo está aqui. Aqui está a latitude. Ele vem para o Trópico de Câncer, depois chega aqui no Trópico de Capricórnio. Vocês podem notar que o Sol, quando ele chega no sul, ele fica mais tempo no sul. Né? Ele abrange um percurso maior, aqui na América do Sul, por exemplo. Aí ele vai atravessar, cruzar o caminho dele no dia 15 de abril, aqui. Esse 15 de abril. Né? E lá no hemisfério norte. Ele vai fazer uma alça menor lá. Eu desconfio, eu não tenho certeza ainda, mas desconfio que isso é uma prova da Terra convexa, sabe? Porque se a Terra ela é daquele jeito que eu mostrei, como um disco, né? Para ele mudar a posição dele, ele tem que percorrer um espaço maior. Ele vai ter que correr um espaço maior. E, mesmo que ele altere a velocidade, ele pode não dar velocidade suficiente. Então, existe aqui uma mudança, porque quando ele vai e volta, ele não volta na mesma posição. Ele vem cá e depois vem cá. Então, isso é uma mudança de velocidade, de espaço. Né? E isso está me deixando um pouco desconfiado que isso é por causa da Terra convexa. Né? Seria isso, nós estamos no horário de verão, olha lá, ele está marcando aqui. Agora, por que a sombra está pequena? Porque ele está no hemisfério sul. Quando ele for para o norte, essa sombra vai aumentando, ela até ultrapassa aqui, essa linha, sabe?